Olá, sou Maurício de Oliveira. Vamos falar sobre manejo de pós-colheita para alta qualidade de grãos de cevada e trigo. Estamos aqui numa unidade armazenadora de grãos, onde são feitos armazenamento de cereais de inverno, como trigo e cevada. Chegamos em setembro, momento crucial aí para a colheita do trigo e da cevada, que já está se iniciando no nosso estado e já iniciou em alguns outros estados. Esse é um momento e uma oportunidade para que possamos preparar a unidade armazenadora de grãos para os grãos que vão chegar em breve para serem armazenados na unidade. É o momento de aproveitar para fazer as operações essenciais de manejo de pragas, asepsia, limpeza da unidade. Limpeza essa que não se baseia apenas de uma prática de varredura, mas ela pode ir muito além disso, pensando num manejo de pragas de alta eficiência, que inclui operações como a lavagem da unidade, utilização de água sob alta pressão. Também uso de aspiração, né, com alta pressão, de equipamentos com alta eficiência, para que a gente possa remover todos os resíduos que possam ter ficado de uma safra passada, de grãos de outra espécie, de pragas que possam acontecer na lavoura. Então é momento de fazer uma limpeza bem feita, fazer uma aspiração bem feita, deixar a unidade pronta para os grãos que chegam em breve. É momento de fazer, quando possível, né, dependendo do sistema de produção, fazer também uma proteção contra insetos, manejo químicos, se possível, né, desses insetos, para que não haja a infestação dos grãos que vão chegar limpos da lavoura e possivelmente com pouco ou quase nenhum nível de pragas. É o momento também de fazer um monitoramento de algumas pragas existentes e, se necessário, fazer manejos curativos. E é o momento aí de também fazer a capacitação da equipe que vai fazer a gestão dessa unidade armazenadora de grãos. Aproveitando para fazer treinamentos, explicar e planejar quais as etapas serão adotadas na safra e durante todo o período em que os grãos permanecerão na unidade de armazenamento. Então, chegado e feito esse planejamento inicial, a safra se aproxima e é o momento de fazer também lá na lavoura o monitoramento da matéria-prima. Uma vez que, se a qualidade for perdida já na lavoura, não teremos uma boa conservabilidade na etapa que vem a seguir de armazenamento. Então é o momento de fazer um monitoramento do ponto mais adequado para a colheita. Sabemos que a umidade ela é geralmente no máximo de 20% para trigo, a cevada um pouco menos desse valor, se aproximando a 16% aproximadamente. Visando uma alta qualidade de grãos, visando uma redução de perdas já no momento da lavoura. Sabemos que para grãos como trigo e cevada, a ocorrência de grãos germinados é um fator essencial para a qualidade dos grãos. Devemos fazer e evitar que haja chuva no final, evitar que os grãos permaneçam na lavoura no momento final da safra, em que pode haver chuvas excessivas. Agora a previsão para os próximos dias é um excesso de chuvas, então uma atenção deve ser redobrada para esse tipo de situação, especialmente por se tratar de grãos que têm uma ligação direta com grãos germinados. Grãos germinados fazem uma farinha de baixa qualidade, então devemos evitá-los, retirando o grão o mais breve possível, possível da lavoura, trazendo para a unidade, secando se necessário e assim armazenando. Na cevada, esse parâmetro também é um item crítico, uma vez que para fazer um malte nós vamos fazer uma germinação num ambiente controlado, então não queremos que haja grão germinado vindo da lavoura. É um momento essencial também para que haja uma prevenção da ocorrência de fungos que vão ser levados para dentro do armazém e vão possivelmente produzir micotoxinas. Então, quanto antes tirarmos esse grão da lavoura, menor será a chance de que haja uma infestação cruzada, aquele fungo que vem da lavoura e depois vai causar problema durante o armazenamento, podendo produzir inclusive micotoxinas, que é um problema grave aí para qualquer grão que vai ser usado para alimentação humana ou animal. Então, uma vez que o grão foi monitorado, colhido, a unidade está preparada, a equipe já sabe o que fazer à medida que os grãos sejam recebidos na unidade, é momento de receber os grãos. É momento de fazer a adequada análise de qualidade dos grãos, fazendo, quando necessário, a segregação de matérias-primas de menor qualidade, separando daquelas de alta qualidade. Não deve ser misturada, a mistura ela deve ser evitada sempre que possível, seja para cevada, seja para trigo.
grão ruim, ele tem que ser expedido o mais breve possível, deve ser armazenado sempre que possível, separados, em silos separados daqueles grãos de alta qualidade, que poderiam ficar aí por longos períodos sendo armazenados sem problemas e sem grandes problemas aí com a sua conservação. Então, tentar se livrar logo do problema desse grão ruim, né, comercializar logo o mais breve possível e podendo ficar com esse grão de maior qualidade por um período maior, porque ele se conserva mais do que aquele grão ruim. Evitando sempre a mistura, segregando sempre que possível, por isso que já na concepção da unidade armazenadora de grão nós temos que pensar em possibilidades de não ter apenas um silo, ter 2, 3, para que a gente possa segregar por qualidade esses produtos. Então, uma vez que o produto chegou na unidade, as operações de controle de qualidade devem ser bem feitas, devem estar bem calibrados os equipamentos, para que se faça o diagnóstico correto de qual a matéria-prima chegou na unidade, qual é a qualidade desse grão. E aí nós já teremos uma boa previsão do que vem pela frente. Esse grão vai se armazenar bem ou não? Esse grão vai valer mais ou menos? Então, é momento de fazer esse monitoramento de qualidade. A operação que vem a seguir, uma vez que o grão chegou na unidade, vai ser recebido, foi feito o diagnóstico da sua qualidade adequada, é a pré-limpeza, a primeira operação, aquela que visa retirar matérias estranhas e impurezas dos grãos, fazendo com que eles fiquem mais limpos, reduzindo aí o risco de incêndio em secadores, por exemplo, facilitando o manejo de aeração que vem a seguir, uma vez que sabemos que impurezas, matérias estranhas, grãos quebrados, eles são fontes de entupimento, e que dificultam muito o manejo de aeração dos grãos. Tá? Lembrar que se a unidade ela não foi projetada para o armazenamento de cereais como cevada, como trigo, a compensação do sistema de aeração deve ser feita, ou, se necessário, né, um upgrade desse sistema, uma atualização desse sistema, um aumento da potência, porque eles oferecem uma maior resistência à passagem do ar, a passagem do ar no processo de aeração. Então eles são mais difíceis de aerar do que um grão como soja, por exemplo, um grão como feijão, por exemplo, devido à maior pressão estática oferecida à passagem do ar. Os grãos, então, sendo submetidos à pré-limpeza, estando limpo, se necessário for, serão submetidos à secagem. A secagem é uma etapa, assim como para outros grãos, mas em especial para o trigo e para a cevada, uma etapa também crucial para a manutenção da qualidade. Não se produz farinha de alta qualidade sem fazer uma farinha adequada. Não se tem um malte de alta qualidade sem respeitar os limites que o grão pode suportar em termos de temperatura. Então é momento de preservação da fração proteica, é momento de preservação das enzimas que contém nesses grãos. Quando se fala em trigo, existem diversos sistemas de secagem que podem ser utilizados, né, como o mais simples do estacionário, mas aqueles mais tecnificados como intermitente, como contínuo. O grande detalhe a ser preservado é a integridade física, evitando que os grãos tenham uma movimentação muito intensa, né, seja para trigo, seja para cevada, e principalmente a temperatura, porque é a temperatura que afeta diretamente e causa o dano proteico. Quando se fala em trigo, a gente fala em temperatura de no máximo 60 graus na massa de grão, na temperatura que o grão atinge, e não apenas aquela da entrada do ar do secador. Então, independente do sistema de secagem a ser utilizado, o grão não deve passar de 60 graus. 60 graus é um limite. Quanto menor essa temperatura for, melhor e mais será preservada a proteína do trigo, fazendo com que tenhamos aí uma farinha de alta qualidade, ou pelo menos preservamos, né, aquela qualidade inicial que o trigo teria, sem o efeito ao glúten, sem o efeito às propriedades tecnológicas do trigo. Nessa etapa também nós temos que preservar a enzima alfa-amilase, que é essencial para a produção de trigo e uma farinha de alta qualidade tecnológica de panificação, porque nós precisamos dessas enzimas para que haja a liberação do açúcar e que haja a fermentação, que o pão possa crescer, por exemplo. No caso da cevada, o tratamento é um pouco diferente, é mais preciso, nós temos que ter um cuidado adicional em relação à temperatura. A cevada, quando se compara com o trigo, ela é muito mais utilizada e muito mais parecida com uma semente. Então a temperatura máxima para esse grão é 45 graus na massa de grãos. Porque nesse grão, além de preservar a qualidade proteica, que confere uma espuma, a cerveja, por exemplo, nós temos que preservar as enzimas que fazem o grão germinar. Uma vez que para a cevada seja usada no processo de fabricação da cerveja, nós temos que
fazer a germinação, obter um malte e aí sim aplicar na produção de cerveja. Se a temperatura for excedida, essas enzimas podem ser inativadas e o grão pode não germinar. Então é essencial, além da manutenção da qualidade proteica, também manter a qualidade biológica desse grão, que ele tem que se manter viável, ele tem que manter o seu poder germinativo. É evitar que ele tenha essa degradação, a gente vai estar produzindo uma cevada de maior qualidade. Uma vez que o produto foi seco, foi preservada a integridade física, foi preservada a integridade proteica desse grão, ele já pode ser submetido à operação de armazenamento. E muitas vezes, em alguns casos, pode ser feita também uma operação de limpeza adicional. Se o teor de matérias estranhas e impurezas dos grãos for ainda um pouco elevado, acima de 1%, por exemplo, podemos fazer mais uma retificação antes que os grãos sejam submetidos de fato ao armazenamento. Uma vez que o grão está limpo, seco, ele pode ser submetido e ser destinado aos silos de armazenamento para que ele seja mantido e conservado aí por períodos curtos, médios e longos, dependendo da situação. Nesse cuidado, nesse processo de armazenamento, é necessário cuidar o teor de umidade dos grãos, uma vez que o limite máximo para o armazenamento seguro, tanto de trigo quanto de cevada, é 13%. Agora, se eu quiser manter uma cevada de alta qualidade por um ano, por exemplo, eu vou ter que partir para teores um pouco mais baixos de umidade, como 12%, como 11% em alguns casos. Então depende do objetivo, depende do período em que o grão vai ser armazenado. A 13 é sempre uma boa referência, mas quando eu quero armazenamento mais longo, muitas vezes eu tenho que secar um pouco mais o grão e manter ele numa temperatura sob controle para que não haja perda nem da germinação, nem da qualidade proteica desse grão. Uma vez que o grão estiver no silo, então nós temos que manter o quê? Basicamente a temperatura do grão, fazendo com que a temperatura seja a mais baixa possível, de preferência aí 16, 18 graus daí para baixo. Nem sempre é possível naturalmente, às vezes é necessário empregar um sistema como resfriamento artificial, por exemplo. É uma tecnologia muito boa, uma tecnologia que melhora a conservabilidade dos grãos, mas que tem um custo e que tem que ser considerado no momento da aquisição. Fazendo um bom controle da temperatura durante o armazenamento, usando sistemas avançados e de alta qualidade para o monitoramento da temperatura, nós vamos garantir a conservabilidade do grão aí por um período mais longo. Tá? Então, temos que manter temperatura baixa, umidade sob controle e, além disso, fazer um monitoramento constante de pragas nessa etapa de pós-colheita. Aproveitando épocas como agora, que ainda tem frios, temperaturas melhores, para fazer acumular um pouco de frio no sistema de aeração, fazendo a aeração nesses momentos que ainda tem uma temperatura mais favorável, para fazer com que ele chegue no verão, por exemplo, com uma temperatura ainda boa para a conservabilidade, com uma condição natural, sem um custo elevado, que poderia ser necessário se for o caso. Também é importante lembrar que, além de uma termometria de alta qualidade e que consiga fazer o diagnóstico preciso da temperatura, é importante pensar em sistemas para a expulsão do calor que vai sendo acumulado durante o armazenamento do grão, como sistemas de exaustão eólico, que são muito recomendados para uma boa conservabilidade de grãos como canola, trigo e como, nesse caso, aí a cevada também. Uma vez que o grão está estável, sendo monitorado e bem armazenado, aí chegou o final da sua utilização. Uma vez que ele foi bem armazenado, ele vai poder ser utilizado com a forma adequada lá na indústria, lá no processamento industrial desse produto. Então, essencial essas práticas de preparar a unidade, de ter uma equipe qualificada, fazer operações de pré-limpeza bem feitas, secar bem o grão e monitorar constantemente o grão dentro do silo, nós vamos ter aí um armazenamento de excelência chegando lá no final do ano, daqui 12 meses em alguns casos, ou armazenamentos mais curtos com grão de alta qualidade, preservando a sua qualidade inicial e obtendo aí produtos aí de alta qualidade, gerando mais lucro e aí também oferecendo alimentos de maior qualidade para os consumidores. Então, pessoal, essas eram as dicas que eu gostaria de deixar para vocês que tenham um armazenamento de sucesso. Aqui vai ficar meu contato de e-mail, meu telefone, e fico à disposição aí para eventuais dúvidas que possam surgir. Estamos à disposição também lá na Faculdade de Agronomia, lá no Laboratório de Grãos, para que vocês possam tirar dúvidas, eu possa também auxiliar vocês em outras questões que eu não consegui tratar aqui nesse vídeo.
Muito obrigado pela atenção de todos.